Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós aqui do Alma Leve estamos iniciando aqui o nosso episódio 15 com a proposta de falar para vocês se inscreverem no nosso canal. Se você apoia a ideia de saber um pouco sobre saúde mental, se você quer ouvir especialistas, como temos aqui a Marlene, especialista em ansiedade, se você quer compreender que pode ser feito para você ficar bem, para viver melhor, se inscreva no nosso canal, dê o joinha, compartilhe os nossos vídeos, divulgue o nosso trabalho, que é gratuito e só assim que o YouTube vai entender o quanto que o nosso trabalho agrega para as famílias, para os jovens, para os pais, para as pessoas, para você que é chefe, gestor. Todo o nosso trabalho é voltado para uma educação da saúde mental, para a construção da alma leve. Então, o nosso pedido é para que você nos auxilie nesse trabalho e mostre para os amigos, o colega, o marido, a esposa, os filhos, porque, de verdade, nós nos importamos com o bem-estar das pessoas, a saúde mental, a saúde da psique e das emoções. A Marlene, que está aqui comigo, Oi, Carol, obrigada mais uma vez. fez 3 episódios maravilhosos aqui com a gente, tratando somente sobre ansiedade, gente. Veja o quanto que a gente tem de, eh, Como contribuir, né? como contribuir com as pessoas e, sobretudo, Uhum. como E de uma escutar. forma gratuita, né, que a pessoa está ali em casa, pode estar fazendo seu trabalho e ouvindo, né? Exatamente, pode E estar lavando a louça, aham. escutando lá, E até para se nutrindo. entender, às vezes, Uhum, né, para ver se a uhum. pessoa está passando por alguma situação que a gente trouxe aqui, né, que pode auxiliar de uma Quantos forma benefícios a gente gratuita, pode, justamente. eh, E ajudar re alguém também, né? receber e oferecer Uhum, a partir, de uma escuta saudável, de um uhum, trabalho saudável que uhum, vai beneficiar, nutrir, uhum, emocionalmente as pessoas, né. E do ponto de uhum. vista da sabedoria também, para Sim. aprender a construir relações mais saudáveis e Uhum. uma alma leve. Essa é a nossa Isso. proposta, né. Uhum. A Marlene tem uma ideias de a gente construir grupos, porque na Grupos verdade já recebemos terapêuticos. propostas, né, Uhum, de fazer grupos terapêuticos em uma escola, a gente se uhum, coloca à disposição, né, Marlene, uhum. presencial Ou ou online. online, Uhum, conforme a necessidade. O que a gente coloca apenas como proposta é que tenha no mínimo 10 inscritos. uhum, Evidentemente é um trabalho remunerado, então, uhum, precisa ter algum investimento, porque saúde mental é uma decisão individual. uhum, A empresa ou a escola pode e deve investir na segurança psicológica, uhum. mas a saúde mental é individual. É É a gente que importante. tem que investir para a gente. Uhum, Não é a empresa ou a escola que tem que pagar a terapia para a pessoa, tá, gente? Isso é uhum, muito importante falar. Por que que isso é muito importante falar, Ana Carolina? É importante falar porque, se houver qualquer problema que gere uma questão jurídica, o profissional da saúde mental vai precisar fazer um laudo, uhum, vai precisar fazer alguma documentação. Então, se a pessoa que tem um problema com o chefe ou no seu meio de trabalho vai precisar de um profissional da saúde mental, que seja ele o pagador, que seja ele a a a que ele possa confiar 100% nesse profissional. Então a construção da confiança na terapia se dá a partir da relação direta de quem paga e quem recebe esse benefício. Se for a empresa a pagar a terapia, vai criar um conflito. E tem uma questão também, Carol, que eu acho que é importante a gente, como profissional, abordar aqui, é às vezes a desvalorização do valor do trabalho do profissional, né? Sim, Porque sim. assim as pessoas gastam com várias questões ali, vamos dizer, de balada, não que não seja terapêutico para algumas pessoas, né, mas a pessoa gasta em muitas coisas, mas quando é para terapia: "Ah, eu não tenho dinheiro, ah, não É. vai dar". Então essa questão ainda existe muito forte, não sei se você Sim, tem essa percepção, tem da claro. desvalorização, que a pessoa não quer investir nela, né.
como se um psicólogo pudesse viver Sem sem receber, né? receber, Trabalhar sem receber, e né? não tem Não tem condições, a como, a gente tem gente não contas pode a pagar, né, a nossa vida não exatamente. pode parar. Então a importância até outro dia eu vi uma publicação sobre isso de alguns profissionais, eu não sei se você está num grupo que a gente tem aqui da região de Florianópolis, eu vi esse assunto apareceu, né, da importância de valorizar também o profissional que se dedica, que estuda e continua estudando, continua se preparando, pronto para colher, né, Uhum, e para crescer junto com, uhum, né, com o paciente, né. com Então certeza. então o grupo também é importante pagar, porque quando você paga para você mesmo, né. E às Para vezes ficar bem. para você ficar bem, e você estando bem, a gente afeta outras pessoas, e as pessoas que convivem com você vão ficar bem também muitas vezes, Eu falo muito né. assim que é importante fazer a unha, é importante Uhum, fazer o cabelo, é importante fazer a massagem, é uhum, importante. Mas também é importante cuidar de dentro, porque uhum, o bem-estar não é apenas na aparência, ele uhum, precisa ser trabalhado a partir da essência, é de dentro para fora. uhum. A gente, de fato, constrói bem-estar e saúde mental de dentro para fora, individualmente. Não Uhum, tem como eu fazer a Marlene se sentir bem se ela não fizer a parte dela. uhum. Justamente, Então, tem que se implicar no processo, né. exatamente. Então, assim, a construção para uma saúde mental Uhum, só existe a partir da decisão: "Eu vou cuidar de mim, eu vou construir hábitos mais saudáveis e eu vou investir em mim", porque não dá para esperar que o outro venha e faça o que eu tenho que fazer. justamente. Ninguém vai tomar água pela gente, ninguém vai caminhar pela gente, ninguém vai comer pela gente, a gente é que tem que Se comer. autorresponsabilizar A pelas suas escolhas, pelas suas autorresponsabilidade do atitudes. nosso autocuidado, né, Justamente. vem a partir dessa decisão. Para não chegar num burnout, para não Uhum, chegar numa crise de ansiedade, para não chegar numa depressão profunda, para não uhum, chegar na ideação suicida, eu preciso tomar uhum. algumas decisões de autocuidado. Para viver, né, Pra ter paz também, para né. viver, porque Pra a gente uhum, mal vive, a gente sobrevive, uhum, né. O mal-estar da civilização do Freud fala muito isso, né. uhum. Ver o quanto que ele é atual, né, Ele sempre, né. totalmente atual. Justamente. Eu estava relendo esse livro, esse texto agora, Uhum, nessa semana, totalmente atual. Freud maravilhoso, totalmente e é isso gente, é de dentro para fora. Sou eu me havendo com o meu vazio, eu me havendo com as minhas questões, que são humanas, elas não são uhum, feias, elas não precisam ser escondidas, elas são uhum, humanas. uhum, E tá tudo bem quando a gente se encara, quando a gente tem esse compromisso com a uhum, gente deslancha, né, mas precisa desse trabalho uhum. interno, né. E a questão também, como você falou de grupo terapêutico, o que é importante? O investimento é menor do Sim. que se você for pagar uma terapia cheia, você vai pagar uma parte dela, né, porque aí Uhum, vai ser em grupo, uhum. geralmente se faz um preço mais acessível, né, Sim. que caiba nos bolsos, Uhum, uhum. né. Então se você acha importante, se inscreva, né, Carol, você tem o grupo já pronto, não, É, como eu é que é? tenho a proposta de fazer o grupo, porque Uhum, isso foi criado a partir da solicitação da escola que eu trabalho, né. uhum. Foi pedido para fazer grupos presenciais e grupos online. Online. E Uhum. aí a gente não tem a necessidade de ficar somente em uma escola. Qualquer escola que queira ou qualquer Instituição, empresa que inclusive, queira, né? né, iniciar o investimento na segurança psicológica é abrir espaço, Uhum, né. E aí pode ser dentro da empresa, pode ser online, pode ser como achar, a empresa achar melhor, uhum, mas oferecer a oportunidade de cada trabalhador, colaborador não, uhum, trabalhador, olhar para si, para a sua história e reconstruir essa narrativa de vida de um lugar de reconhecimento das humanidades e vulnerabilidades, para que, de fato, a vida possa ter sentido real
integridade com o emocional, integridade com o psíquico, a gente está aberto para isso. Então, se inscreva no canal, aperte no sininho para receber todas as E notificações, compartilhe. compartilhe, divulgue e estaremos juntos nessa jornada da construção da alma leve. Mas só mais uma questão, Carol, se me permitir, a questão de grupos, por que que é importante? Às vezes o meu problema é o problema do outro. Então eu consigo, às vezes, através da fala do outro, eu já consigo olhar para Inclusive, mim e assim, resolver é coisas possível minhas. construir grupos, grupo de ansiedade. Então, você já sabe Sim. que trata a ansiedade e pode participar do grupo para tratar especificamente a ansiedade. Ansiedade, depressão, luto, né? Luto eu acho tão importante. Luto, seja de pessoa que partiu, seja de términos de relacionamento, que para algumas pessoas é devastador, né? Uhum, Então, eu acho uhum, importante ter um lugar de fala. Ainda preciso falar sobre ele ou ela, uhum, né? Então, às vezes, as pessoas já não têm mais tempo ou não querem ouvir mais aquele uhum, mesmo assunto, aquela mesma questão que para o outro é um problema ouvir, uhum. mas que a pessoa ainda precisa falar sobre isso. Então, eu até acho bacana esse nome, preciso falar sobre ele ou ela. Assim, eu já participei de uma associação de amigos e familiares de portadores de transtornos mentais e emocionais. Anos atrás, com a minha mãe, que fundou lá Que na bacana. antiga Colônia Santana, Hum. e eu que fazia as atas, né, lá nos Uhum. anos 90. Então, talvez um grupo para quem tem em casa alguém com diagnóstico grave, porque quem convive com a esquizofrenia, Justamente. quem convive com E tem muito estigma ainda sobre, né, esquizofrenia. sobre toda a doença mental, né? Uhum. Como tem muito Uhum. estigma, né? Piadinha com CAPS, né? Que só mascara o preconceito. E, na verdade, o CAPS faz um serviço basilar para a saúde mental do público em geral. Não é motivo de piada. Ninguém faz piada com a dor do outro sendo ético, Isso é né? verdade. Não tem, a gente precisa tomar muito cuidado com a dor do outro, porque se é do outro, é do outro. A gente não desmerece a dor de ninguém. Não é justo, não é ético, não é correto, né? Então, aqui Até uma forma cruel, né? é a Sabendo que o outro está crueldade, sofrendo e você aproveitar dessa oportunidade para é espezinhar o outro isso é mais ainda. perversidade, né? Perversidade, Então, às vezes, a justamente. pessoa está sendo perversa e nem se dá conta, né? Nem se dá conta. Por tanta Ou inconsciência. sabe e também não se importa. Existe Aí também, né? a Aí já é a perversidade real, maldade, né? né? A real, né? Que a gente diz que Sim, também a existe e perversidade é real. difícil, né? Então é isso, gente. No nosso trabalho, a gente já tem aqui alguns episódios. O nosso trabalho é sempre tratar da saúde mental. Os próximos vamos falar sobre depressão, que a gente iria começar a falar hoje, mas só sobre ansiedade a gente já falou bastante. E precisamos falar Legal. também da depressão, porque ela é uma exaustão emocional e psíquica e que precisa ter um olhar cuidadoso, respeitoso, né? E quanto mais informação a gente tem, melhor a gente reage. E a gente também busca ajuda quando a gente percebe que não está dando conta, né? Nesse momento, quando você fala, né? Quanto mais a gente souber, quanto mais informações nós temos, mais a gente tem A condição a condição de buscar ferramentas para poder, né, ter melhoras. Então, se o seu interesse em saúde mental realmente existe, ajude a gente a divulgar o nosso canal e seguimos adiante.